pentágono. Se você olhar para a última, você está vendo vários triângulos. A minha ideia vai ser partir disso aí. E eu repito, qual a palavra-chave desse enunciado? Planificação. A palavra-chave do enunciado é planificação. O que ele queria? Dá uma olhada. Ele queria que você descobrisse quais eram os sólidos geométricos que a Maria vai... Quais serão os sólidos que a Maria vai obter a partir daquelas planificações que foram citadas anteriormente. E dá vários exemplos aí. Vamos para a nossa primeira dica, né? O que é planificar? Planificar é o quê? Não é colocar no mesmo plano? Para uma figura que está aqui, ó, no mesmo plano, e para o espaço, o que eu tenho que fazer? Dobrar o papel. É só você pensar que as planificações voltam para o espaço quando você faz uma dobra. E normalmente a questão vai dizer onde é que é para fazer essa dobra. Só isso. A grande sacada nossa vai ser transformar as figuras planificadas em figuras espaciais a partir de dobraduras. A gente vai pegar onde está marcado, dobre e vai subir, vai ver o que é que vai acontecer com a figura. No nosso exemplo, a primeira delas era essa, né? Era uma figura que tinha duas circunferências e tinha no meio um retângulo. Se você fizer uma dobrada, se você pegar esses dois círculos e rebater e rodar esse retângulo ao redor dos círculos, o que você vai obter? Você vai obter um cilindro. Cilindro é a figura que a gente denomina a partir dessa primeira dobradura. O primeiro é bem fácil. Segundo, eu tenho um pentágono. Novamente esse pentágono aparece duas vezes. Eu dobro os dois pentágonos e pego essa figura do meio e vou circulando o pentágono. O que é que eu vou acabar encontrando quando eu faço essa dobradura? Um prisma. Quando era redondo eu chamo de cilindro. Quando é uma figura poligonal eu chamo de prisma. Aí eu tenho um prisma e esse prisma é um prisma de base pentagonal. Está tranquilo até aí? Cilindro, depois prisma. Vamos para a próxima. Efetuando as dobraduras indicadas uma a uma. E aí, ó, ele já fez uma coisa boa para ti. Nem sempre na prova do Enem ele faz isso não, sabe? Mas nessa aí ele fez uma coisa legal pra caramba para ti. Ele pintou de cores diferentes. Para você bem identificar que a que está mais clara vai acabar funcionando como base para ti. Ela fica no meio como base e as outras três você levanta. Você acaba com isso, dobrando, e acaba formando o quê? Uma pirâmidezinha com a base sendo um triângulo. Essa pirâmide ela tem dois nomes, né? Quais são os dois nomes dessa figura? O primeiro é pirâmide de base triangular e o segundo é o nome menos conhecido. O nome dele é tetraedro. Por que tetraedro? Todas as figuras que tiveram o nome edro no final é porque tem todas as faces, ou melhor, que tem aquela quantidade de faces. Se ele é um tetraedro, ele vai ter 4 faces. Se for um tetraedro regular, como esse aí da figura, as 4 faces, todas iguais ao quê? A um triângulo. São todas do mesmo tipo. Então, quando uma figura for um poliedro regular, todas as suas faces vão ser do mesmo tipo. Se a primeira for triângulo, todas as outras vão ser triângulo. Se a primeira for quadrado, todas vão ser o quê? Quadrado. Lembra de um dado? Um dado. O que é um dado? É uma figura que tem 6 faces, né? Não? São 6 números, né? De 1 a 6? 6 faces. E todas elas são o quê? Quadrados. São 6, todas do mesmo tipo. Então, além de ser um hexaedro, eu posso dizer que um dado é um hexaedro regular. Fechou aí? Então eu passei pelas 3 figuras. A primeira era um cilindro, a segunda era um prisma e a terceira era uma pirâmide. Deu para esquentar essa aí? Vendo as pirâmides sem lembrar de forma. A nossa ideia só vai ser uma, sabe qual é? Trabalhar o teorema de Pitágoras. Só isso. Eu chamo pirâmide de questão pipi. Falou pirâmide, falou Pitágoras. Questão pipi. Falou pirâmide, falou o quê?
Pitágoras. Falou pirâmide, falou Pitágoras. Fechou? Vamos com calma. Professor, como é que eu vou ver na pirâmide essa história de triângulos? Vamos para a próxima. Uma folha de papel colorido tem a forma de retângulo. Retângulo de 12 centímetros de largura e 12 centímetros de comprimento. E essa folha de papel, ela vai ser usada para colorir todas as faces laterais e a base de uma pirâmide quadrangular. Lembra que a gente já falou de sair grifando as palavras-chave? Vamos começar, vai. Grifa logo aí, ó. Pirâmide quadrangular regular. Expressão-chave para a gente. Essa pirâmide quadrangular regular tem a aresta da base medindo 8 centímetros. E a altura mede 3 centímetros. Levando em conta que não deve haver desperdício de papel, quanto sobrará de papel colorido? Chatinho, né? Vamos devagar de novo. Ele tem uma folha de papel. Essa folha de papel tem qual formato? Retângulo. Até aí tudo bem, né? Não? Folha de papel, formato em retângulo. Só que essa folha de papel, ela vai ser usada para cobrir faces laterais de uma pirâmide. E eu me lembro que na lateral de uma pirâmide tem vários triângulos. Tem ou não tem? Então, para saber quanto desse papel eu vou usar na pirâmide, eu tenho que sair calculando a área de triângulos, não é não? Eu tenho que sair calculando bases e o quê? E alturas. Para fazer base vezes altura sobre 2, para calcular a área de cada um desses triângulos. Mas como eu disse para vocês, a gente vai com calma. Porque para achar esses triângulos não é tão fácil assim não. Para achar esses triângulos, eu vou dar uma dica que eu considero a dica fundamental da aula de hoje. Sem dúvida, as questões mais difíceis são resolvidas com essa dica. E a dica é: as principais características de uma pirâmide irregular sempre vão surgir quando nós traçamos a sua altura principal. Aquela altura que sai lá do vértice, sai lá do topo da pirâmide e vai até o centro de quem? Da base. Essa é a principal informação da aula de hoje. Quem não está anotando, por favor, pare agora e anote. A principal informação da aula de hoje é essa. Falou pirâmide, sempre eu traço o quê? Altura. Falou pirâmide, sempre eu traço o quê? Altura. Fechou? Sempre traçando altura. Aí depois que eu traçar a altura, e lembra que eu falei? Questão pipi, pirâmide vira Pitágoras. Então olha o que eu vou falar agora. Toda pirâmide vira Pitágoras. Então olha o que eu vou falar. Sempre que você traçar aquela altura, sai com aquela altura formando triângulos retângulos com o chão. Sai com aquela altura da pirâmide formando triângulos retângulos com o chão. Vixe, professor, não estou enxergando isso não. Vamos enxergar então. Não é a questão nossa. A nossa questão... Opa, volta um pedacinho então. Depois de traçarmos a altura, basta montarmos triângulos retângulos com esta altura e usarmos o teorema de Pitágoras. O pessoal que está anotando. Pronto, sempre traça a altura e sai montando triângulos retângulos. Vamos enxergar isso aí. A nossa questão era uma pirâmide quadrangular, não foi isso? Mas eu, para mostrar a situação mais complicada, eu botei logo que foi uma figura de uma pirâmide hexagonal. Uma pirâmide cuja base é um hexágono. Qual o meu objetivo com isso? É mostrar que qualquer que seja a pirâmide, você vai sempre fazer a mesma coisa. Qualquer que seja a pirâmide, você vai
sempre fazer a mesma coisa. E o que você vai sempre fazer? Opa. E o que você vai sempre trazer? Olhe para a figura. Vocês estão vendo um Hzão no meio? Vocês estão vendo uma altura bem no meio da figura? Que ela está batendo bem no centro? Percebo que com essa altura eu desenhei dois triângulos retângulos, ó. Um indo para o ponto médio do lado e o outro indo para o vértice da base. Enxergaram isso aí? Um indo para o ponto médio do lado e outro indo para o vértice da base. Mas se você não enxergou, não se estresse não, porque eu botei aqui um negocinho para a gente clarear um pouquinho a mente. O pé da altura é onde a altura bate no chão. O pé da altura é sempre quem? O centro da base. Não é assim que a gente traça? Se a pirâmide é regular, o pé da altura bate onde? No centro da base. E a outra informação é: formo dois triângulos retângulos com essa altura. Formo dois triângulos retângulos com essa altura aí. Mas professor, eu não enxerguei ainda. Eu não enxerguei ainda. Então vamos botar agora com pontinhos. Acho que com pontinho a gente enxerga, né? Então vamos ver se a gente consegue com esses pontinhos botar. Tá vendo a altura agora? De vermelho, bem no meio? Tá vendo? O ponto da altura lá embaixo é o que? Não é o chão? Não é o centro da base? Professor, não entendi ainda. Mas tu está pegando um negócio em pé aí. Tá vendo? Não, a altura aí está saindo do centro e indo até o topo. Aí o pontinho, vai aparecer o pontinho. Olha para frente, olha para frente. Olha o pontinho. Tchum. Vocês viram? De novo. Ó. Tchum. Aí, o pontinho apareceu. Esse aí é o pontinho que vai formar o quê? O vértice para o nosso primeiro triângulo retângulo, com aquela altura ZH. Fechou aí, ó? Olha o que vai acontecer, ó. Vamos puxar. Olha o que eu puxei. Olha aí como ficou legal. Tá vendo aquela altura Hzão? Tá vendo aquele segmento que apareceu no chão? O segmento que apareceu no chão, para quem não percebeu, ele é justamente o raio de um círculo que passa por fora da figura. O que a gente fala de círculo circunscrito a essa figura. Vocês lembram isso aí direitinho? Ó, imagina a base. Não dá para eu passar um círculo ao redor dela. Pronto. Se eu pegar o centro do círculo e ligar até esse vértice, vai dar certinho o quê? Um raio grande. Um raio do círculo que passa por fora. E quem é esse lateral aí? Vocês estão vendo que ele é a mesma aresta lateral? Vocês estão vendo o pontinho vermelho de baixo? Que ele está ligado lá no topo pela aresta lateral? Perceberam isso? O que eu faço quando eu chegar numa figura dessa? Aplico Pitágoras. Quando eu chegar numa figura dessa, eu vou sempre aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou saber a altura e o raio e vou querer a aresta. Ou então, eu vou saber a altura, sei a aresta e quero quem? O raio. Sempre eu vou ter duas dessas informações e na questão vai se pedir a terceira. Mas se você não enxergou esse, olha para frente, de novo, olha para frente, outro pontinho, lá vai. Olha aí o pontinho apareceu. O pontinho apareceu e esse pontinho vai ser aquele que vai determinar o segundo triângulo. Só que o segundo triângulo tem um complicador. Não sei se vocês perceberam. O segundo triângulo, a lateral dele, a hipotenusa dele, o segmento grande dele, não é a aresta lateral. Notem que o segundo triângulo, ele sai lá do topo e vai só até o ponto médio, não da base? Se ele só vai até o ponto médio, ele não é o lado. Ele é aquilo que eu chamo de altura daquela lateral.